Olá você, tudo bem? Estamos chegando para mais uma edição do Bitcoin News, hoje nesta quinta-feira, feriado, trazendo uma edição especial para você. Mais informações, bitcointv.com.br. Você também pode nos seguir através das redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e também em nosso canal do YouTube. Vamos aos conteúdos que nós separamos especialmente para você nesta quinta-feira. Conteúdos separados pela nossa central de jornalismo da Bitcoin TV. E nessa edição especial para você, a gente vai trazer uma reportagem exclusiva com a jornalista Melissa Bueno e também o desembargador do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul, o André Luiz Planella Vilarinho, que nós trouxemos. Nós vamos falar sobre o período de eleições 2020. Nós separamos em dois trechos esta importante entrevista. Confira o primeiro trecho. Na verdade, o calendário eleitoral vem sendo observado, vem sendo cumprido, embora a pandemia, e junho se tornou um mês muito importante, porque neste mês, agora até o final do mês, que decidirá se haverá ou não adiamento das eleições. E o adiamento, ele é necessário, são avaliações que estão sendo feitas, né? É uma decisão que parte do TSE, juntamente com os TRS, e faremos um encaminhamento de proposta de PEC, alteração da Constituição, para o Congresso, porque a decisão é do Congresso Nacional. Então, nós precisamos definir, o Congresso irá definir se haverá o adiamento das eleições, o que tudo indica sim, e para que então se adote as providências todas que deverão ser tomadas, inclusive em relação ao calendário eleitoral. Tem prazo de convenção, lista propaganda eleitoral, registro de candidaturas, etc. Então, mês de junho é importante, porque neste mês, até o final do mês, ou início de julho no máximo, que haverá definição sobre a data das eleições. Não cogitamos da hipótese de adiar além de 31 de dezembro os mandatos. Por quê? Se a eleição fosse adiada para qualquer data além de 31 de dezembro, isso implicaria em prorrogação de mandato. E a prorrogação de mandato, ela é inconstitucional, além de ser antidemocrática. Claro que se houvesse uma reforma constitucional, se o Congresso decidisse prorrogar para além de 31 de dezembro, então romperia a alegação de inconstitucionalidade. Mas, a nosso juízo, entendemos que essa medida é antidemocrática, porque o eleitor elegeu os seus candidatos, os que foram eleitos, eles foram candidatos por um mandato de 4 anos. Então, não se cogita a possibilidade de prorrogação de mandato. Não se cogita. Sabemos que inclusive, houve alguma proposta, alguma conversação, para que as eleições não ocorressem, então, em 2020 e unificassem elas com 2022. Essa medida não seria saudável em nenhum aspecto, a começar por essa referência que eu fiz há pouco, que seria um ato, vamos dizer assim, que violaria os princípios da democracia, porque haveria uma extensão de mandato, que não é o que está na nossa Carta Magna, que não está na Constituição, mas também porque ela não seria recomendável sob o ponto de vista de realização, ou seja, não podemos misturar eleições municipais, cujo debate, cujo foco é o município, as questões locais, uma eleição muito importante por causa disso, porque os debates, a discussão, as propostas se focalizam nas questões da localidade, da comunidade do eleitor.
o que é diferente das eleições gerais. Nas eleições gerais, em que se elege presidente da República, governadores e o Congresso Nacional, o debate é outro, são questões nacionais, né? É por isso mais importante que as municipais, mas são muito importantes, mas são focos, são discussões diferentes. Então, Melissa, para sintetizar, eu te diria que não esperamos, não se cogita no TSE e no TRE e em outros setores da vida pública nacional que as eleições sejam adiadas para qualquer data que não seja 2020. Contamos com a hipótese da eleição na segunda quinzena, entre a segunda quinzena de novembro e a primeira de dezembro. Isso é o que nós esperamos. Em razão, obviamente, do coronavírus. Não fosse essa pandemia, evidentemente que as eleições ocorreriam com a sua normalidade em 4 de outubro e 6 de novembro. Vamos agora ao segundo trecho dessa entrevista que fala sobre as eleições municipais 2020, de que forma que elas vão ocorrer, as mudanças e provavelmente dias das eleições. O presidente explica o que está sendo previsto. Preste atenção. E a partir das convenções tem também os prazos de propaganda eleitoral e todos esses prazos, na verdade, eles se submetem à decisão de adiamento ou não das eleições. Então, se for fixado, como se supõe, uma nova data, se fala em 15 de novembro para o primeiro turno e 6 de dezembro para o segundo turno, se for fixar essa data, com certeza os demais atos importantes do calendário eleitoral serão também acompanhados, porque a gente sabe que, inclusive, tem aquelas medidas que antecipam o dia das eleições, proibição das caminhadas, etc. Tudo isso é na véspera, né? As jantares. Então, todo esse calendário vai ser prorrogado. E se espera que isso aconteça, né? Porque nós temos que tomar uma série de medidas de proteção do eleitor e também dos mesários, e de todos aqueles que participam da eleição. O dia da eleição, embora se tenha a esperança e a expectativa de que o pico desse vírus já esteja descendente, mas se sabe que tudo indica que ele ainda estará entre nós, né? Claro que se espera que uma intensidade bem menor do que é hoje, mas ele estará entre nós. Então, o Tribunal Eleitoral adotará uma série de medidas preventivas e de precaução. Essa questão por exemplo, vou te dar um exemplo, a biometria, que era um processo muito importante, que vinha sendo desenvolvido, ia ser implantado em quase todas as sessões eleitorais, quase todos os municípios do Rio Grande do Sul, em caráter obrigatório, muitos, ela não vai mais ser exigida para esta eleição de 2020. Por quê? Justamente por causa desse contato e porque nós tivemos que interromper o processo de identificação biológica, onde o eleitor ele faz a identificação biológica, como o nome está dizendo, ele tem que colocar os dedos, fazer a identificação e há esse contato físico. Isso vai ser evitado no dia da eleição. Por isso que haverá supressão em todo o país, né, as normas são para todos os estados, as normas que o TSE edita. Então, não haverá biometria. Mas, ainda assim, nós sabemos que a urna eletrônica, o eleitor tem que teclar as teclas, né? Tem que teclar. Para isso, também haverá um cuidado, ainda não se decidiu se será apenas a utilização de
gel ou de luvas, o que é muito provável que seja fornecido um par de luva, uma luva para cada eleitor, para ele não ter o contato direto com a tecla. E, fora isso, tem aquelas outras medidas de afastamento nas filas, né? Nós estamos com muito provavelmente haverá uma extensão do horário de votação, que inclusive se cogita numa possibilidade de 12 horas, tá? Por exemplo, começar às 7 da manhã, vai até 7 da noite, algo assim, no mínimo 12 horas. E também deverá ocorrer, né, tudo isso que eu estou te dizendo é a nossa proposta do TSE e dos TRS para o Congresso, e provavelmente o Congresso vai decidir por uma questão de bom senso. Mas haverá a questão das filas, né, de cuidado do eleitor nas filas. Nós aqui do Rio Grande do Sul, o TRE, nós estamos fazendo uma proposta para o TSE, e acreditamos que seja acolhida, de supressão da folha de votação, né? Ela não é mais necessária. A folha de votação é aquela folha que tem o nome de todos os eleitores da sessão e que o mesário procura e o eleitor assina, e depois recebe um pequeno recibo. Isso tudo, na verdade, hoje em dia, com a informatização e com a disponibilização das certidões no site do TRE, se tornou desnecessário. Então, essas medidas, Melissa, são medidas que nós vamos adotar para adaptar a segurança da eleição para os eleitores e também para para os mesários, né? Essas pessoas que prestam esse grande serviço gratuito para o país, trabalhando gratuitamente nas eleições. Então, nós temos que também preservá-los, e preservar todos aqueles que trabalham, segurança, transporte de urna, enfim, os servidores do TRE que ficam ali permanentemente dando apoio. Então, esses cuidados todos estão sendo analisados e, com certeza, serão adotados por nós. Precisamos conversar bastante sobre isso, e aí nós contamos com a mídia, contamos com a imprensa, para que a mídia e a imprensa nos ajude a transmitir cada vez mais essa ideia, essa cultura do voto consciente, né, da rejeição às fake news. Isso é muito importante. Muito importante, né? Nós preferimos trazer esse conteúdo nessa edição especial para você ficar atento. Vamos agora trazendo ele, o nosso coach financeiro, Natanael Buogo, para a sua análise. Natanael, com você. Olá, sou o coach financeiro Natanael Buogo da Inteligência Aplicada e hoje vou falar sobre a reação financeira. Pense em uma atitude financeira, por menor que seja, que irá melhorar sua condição financeira a partir de hoje. Já pensou? Sua forma de reagir às situações determina o seu sucesso ou fracasso financeiro. Todos nós temos lutas, mas só conquista a vitória quem persevera. Que tal iniciar sua reação hoje? Entre em contato e vamos juntos construir uma nova história. E nós vamos encerrando por aqui o nosso Bitcoin News nesta edição especial de quinta-feira. Tenham todos uma ótima noite. Só para destacar para vocês, amanhã, sexta-feira, segundo a previsão do tempo ainda, nós teremos um dia com temperaturas mais amenas, mais agradáveis, mas a previsão do tempo destaca que o frio vem aí. Período de transição, né, entre quinta e sexta-feira. Diz que sexta-feira o sol vai aparecer um pouco mais por entre nuvens. Vamos aguardar para ver como é que será amanhã. Tudo de bom para você, uma boa noite. Mais informações em bitcointv.com.br, também pelas redes sociais. Um grande abraço para você e até amanhã.